Vidas que falam, todas as manhãs com Nicodemos Neves. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Bom dia, meu querido amigo e amiga, irmãos na fé, que a paz do Senhor possa estar convosco. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, misericórdia. Obrigado pela vida que o Senhor ainda nos concede hoje. Abençoa a tua palavra e santifica-nos pela tua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. O tema de hoje fala-nos de 4 rapazes em Babilônia. Para os que já conhecem um pouco da Bíblia, já devem saber de que jovens vamos falar. Em Daniel 1, verso 17, diz: Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Quando lemos essas histórias ou este texto bíblico, por exemplo, pensamos que Deus é aquele que faz seleção, que a um abençoa e a outro não. Mas vamos entender a história. A palavra do Senhor diz o seguinte: Daniel e os seus companheiros fruíram os benefícios de uma educação correta nos primeiros anos da vida, mas estas vantagens por si sós não haveriam feito deles o que foram. Primeira coisa, boa educação. Pergunto, estamos empenhados em educar os nossos filhos corretamente como Deus nos ordena? Chegou o tempo em que deviam agir por si mesmos, apesar de terem boas educações, mas eles tinham que agora tomar a decisão por si mesmos, em que o seu futuro dependia do próprio proceder. Lá está, muitas vezes os pais dão boas educações, mas chega um momento em que os filhos têm que decidir por si. Mas veja o que esses jovens decidiram. Decidiram então ser fiéis às lições recebidas na infância. Eles decidiram ser fiéis à educação que receberam na infância. Que considerável obra foi a que executaram estes nobres hebreus durante sua vida. Receberam boa educação, decidiram seguir fielmente a educação que receberam e durante a vida que viveram, executaram obras excelentes. Quão pouco sonhariam eles com seu alto destino ao se despedirem do lar de sua infância. Fiéis e firmes, entregaram-se à direção divina, de maneira que, por intermédio deles, Deus pôde cumprir o seu propósito. Aquele propósito que o Senhor queria que o povo de Israel se cumprisse. Como um povo que testemunhasse de Deus pelas nações pagãs, se cumpriu na vida de Daniel e os seus companheiros. Daniel e os seus companheiros em Babilônia foram aparentemente mais favorecidos da sorte em sua juventude do que o foi José nos primeiros anos de sua vida no Egito. Não obstante, estiveram sujeitos a provas de caráter quase tão severas como as suas. Apesar de irem para o palácio diretamente, não é o caso de José, que foi como escravo. Ambos os casos eram de escravidão, mas uns tiveram um privilégio que outros não tiveram. Mas as provas de caráter foram severas. Longe dos seus pais, tiveram que suportar por si mesmo e dar testemunho de quem eles realmente eram. Vindo do seu lar judeu de relativa simplicidade, eram jovens simples, esses jovens da linhagem real foram transportados à mais magnificente das cidades, para a corte do seu maior rei, e separados a fim de serem instruídos para serviço especial do palácio.
Fortes eram as tentações que os cercavam naquela corte corrupta e luxuosa, a corte de Babilônia. A ordem de que seu alimento deveria ser suprido da mesa do rei foi uma expressão do favor real, bem como da sua solicitude pelo bem-estar deles, né? Eles tinham que comer da mesa do rei. Mas, sendo uma parte oferecida aos ídolos, aqueles alimentos, o alimento da mesa real era consagrado à idolatria. E participando da generosidade do rei, estes jovens seriam considerados como se estivessem unindo sua homenagem aos falsos deuses. E eles olharam para isso e decidiram, não, nós não vamos participar deste alimento, porque estaríamos também desobedecendo a lei de Deus que diz, não prestarás cultos aos falsos deuses, não terás outros deuses diante de mim. Era a cultura babilônica. Antes de se alimentarem, levarem o alimento aos deuses para serem abençoados. E a palavra de Deus nos diz que o único que deve abençoar a nossa refeição, o nosso pão de cada dia, é o Deus do céu, que é o Criador, aquele que é mantenedor, aquele que abençoa a planta, aquele que dá fruto ao campo, fruto do campo, né? E Daniel e seus companheiros buscaram ser fiéis a este mandamento. A história de Daniel e seus jovens companheiros foi registrada nas páginas da palavra inspirada para benefício dos jovens de todos os séculos que se haviam de suceder. O objetivo de Deus era deixar um exemplo, deixar uma linha, deixar uma orientação para os outros jovens. Como poderiam alcançar sucessos na vida, como poderiam ser fiéis, como deveriam viver e serem jovens que trouxessem bênção para a terra. A Babilônia mística de hoje precisa de jovens como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Precisam de jovens que permaneçam fiéis e firmes como a bússola, mediante o registro de sua fidelidade aos princípios de temperança, que é hoje algo que os jovens defrontam com ele e que têm sido derrotado, temperança. Está Deus falando hoje aos rapazes e moças, pedindo-lhes que apanhem os preciosos raios de luz que Ele deu quanto à temperança cristã, colocando-se na devida relação para com as leis de saúde. Encontramos jovens acabronhados, destruídos, destituídos de poder mental por causa da temperança. Comem todo o lixo que a Babilônia mística lhes oferece hoje. Vestem tudo que a Babilônia lhes oferece hoje. Veem tudo que a Babilônia oferece. Não têm princípio de temperança, de domínio próprio. Um dos frutos do Espírito Santo que encontramos em Gálatas 5, verso 25, 24, 25. Queridos amigos, jovens, ao Daniel decidir ser temperante e testando o princípio de temperança durante 10 dias, a palavra do Senhor diz que o Senhor encheu-lhes de sabedoria e inteligência, 10 vezes mais do que os de Babilônia. Isto é, Daniel ainda era mais inteligente do que o próprio rei de Babilônia. Quer ser inteligente? Busca andar nos princípios de Deus. Veja, o texto bíblico de Daniel 1, verso 8 e 9, para terminar, diz: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Querido amigo, é isto que Deus faz quando nós somos fiéis. Deus concede-nos graça diante dos homens, Deus enche-nos de sua sabedoria para executarmos a sua obra nesta terra e o seu nome é glorificado. Você que vive nesse tempo, nesse século, não foi chamado em vão para viver nesse tempo. Deus precisa de ti. Entrega-te completamente. Anda nos princípios de temperança que o Senhor deu na sua palavra.
Abandona o tipo de estilo de vida que a Babilônia quer te oferecer hoje e siga aquilo que o Senhor deseja e serás abençoado. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos pelo exemplo desses jovens. Ajuda-nos, ó Senhor, sermos fiéis a nos entregarmos completamente a Ti. E enche-nos da Tua sabedoria para cumprir o Teu plano neste tempo em que a Babilônia mística tem enchido o mundo com os seus alimentos, seus vinhos, suas modas e tem levado muitos jovens à destruição. Abra nossa mente e enche-nos do Teu poder, da Tua graça para que possamos viver fiéis perante Ti. Em nome de Jesus te agradeço. Amém.